e dava declarações muito fortes. Chegou até a dizer que o Putin tinha que tomar uma bala na cabeça, enfim, coisas fortíssimas. E ele vai. E dava declarações muito fortes. Chegou até a dizer que o Putin tinha que tomar uma bala na cabeça, enfim, coisas fortíssimas. E ele faz uma visita, né, para a Ucrânia, visita o Zelensky, volta, né, começa a se sentir mal, liga para o Trump, diz lá, não, que eu estou me sentindo bem mal agora e tal, mas foi assim, assim, assado o encontro. E aí ele teve um problema muito sério no coração, que foi uma artéria aorta aí dele, que deu um problema, enfim. E foi uma coisa complicada. Aí eu te pergunto, foi algum assassinato, não foi? Isso aí o FBI está investigando agora, para a gente descobrir. Mas a gente teve umas declarações interessantes, eu vou botar uma aqui, Gabs, que foi do Dugin, que é o cérebro do Putin, para quem não sabe. Bom, deixa eu botar aqui, que isso aqui é muito interessante. Que o Dugin rapidamente, né, foi para o Twitter, né, e falou o seguinte: Dugin afirma que o Mossad assassinou o senador Graham e o fez para enviar um aviso a Trump para que a guerra do Irã continue. A morte súbita de Graham pode ser um sinal negro enviado a Trump. Duvido que tenham sido iranianos. O mais realista é que foi um trabalho do Mossad para pressionar Trump a retomar a guerra em grande escala com o Irã. Isso claramente significa que você é o próximo. Lindsey Graham era a sombra de Trump, seu eu negro. Bom, para quem não sabe, a Rússia, né, e o Dugin tem um histórico muito forte de envenenamento. Ele saiu falando, né, sobre isso. E aí eu te pergunto, o Mossad é capaz de fazer isso? O Mossad seria capaz de fazer isso, sim, com um senador para dar um recado para o Trump. Mas a tendência não é que seja o Mossad, porque primeiro é o seguinte, o Mossad, o Lindsey Graham era aliado do Mossad, Israel. Ele defendia muita coisa dos Estados Unidos entrar na guerra com o Irã, enfim, e tudo mais, coisa que Israel defende. Então, não acho que faça sentido que seja o Mossad que tenha feito alguma coisa. Isso é muito mais a cara dos russos fazendo, tá? Vamos combinar que se a gente colocasse em... Claro que a gente não pode afirmar nada, mas se a gente colocar o histórico, quem é capaz de fazer uma coisa desse sentido e quem mais faz isso são os russos. Entendeu? E essa declaração do Dugin vir rapidamente, assim, eu fiquei meio com uma pulga atrás da orelha. Mas o FBI está investigando. O Trump deu uma declaração dizendo que o FBI ia perder o tempo dele, enfim, aquela coisa toda. Mas para ver se houve ou não um assassinato. O que eu sei é que foi uma morte muito estranha, muito repentina. Tá entendendo? E que está dando bastante polêmica. Pelas posições que o senador defendia, enfim, era um grande aliado do Trump na história, enfim. E quer comentar alguma coisa, Gabs? É interessante porque o Dugin ele vem de um país onde a principal ferramenta que a Rússia trabalha é com criação de narrativas. Criação, elaboração de fake news, desinformação e etc. Agora, é uma teoria que ele se aproveita, no caso, o Dugin está se aproveitando, por conta de uma viagem oficial que ele fez à Ucrânia horas antes, e devido às suas posições firmes, bem como você acabou de falar, em temas de política externa, a morte repentina do senador despertou especulações e teorias também, né? No meio da internet, envolvendo governos estrangeiros ou ação criminosa. Agora, fato é, as lideranças do Partido Republicano solicitaram a conclusão rápida de testes toxicológicos adicionais para descartar qualquer suspeita de crime e encerrar os rumores. Aí o FBI informou que está apenas prestando apoio logístico e de recursos às autoridades locais. Tanto o presidente Donald Trump quanto especialistas médicos enfatizaram que se tratou de uma fatalidade provocada por uma condição clínica pré-existente e descartaram a necessidade de uma investigação criminal.
Então, ou seja, o próprio governo dos Estados Unidos, e não seria à toa que eles estariam fazendo isso, já descartou uma investigação criminal. Eles estão aí trabalhando agora apenas em exames e esperando os resultados do exame toxicológico do senador. Aí aguardar para ver. Pode ser, é mais provável aí que a causa-morte tenha sido, de fato, por infarto. Até porque ele tinha 71 anos, né? Então, tudo tudo é possível. Mas eu também acho que não tem aí nada a ver com Rússia Se tiver alguma coisa ou nesse sentido, eu acho que é mais a Rússia do que o Mossad. mas eu acredito que não seja, não, e nem nada com Israel. Isso é importante destacar que, às vezes, a explicação é simples, gente. Isso não é uma conspiração e tal. Às vezes é simples a explicação, sabe? Vou botar aqui uma notícia. O que se sabe sobre a morte de Lindsey Graham, senador aliado de Trump, republicano da Carolina do Sul, teve dissecação aórtica segundo relatório preliminar da autópsia. Ou seja, aquela artéria do coração explodiu, né? Isso, em caso de hipertensão e tal, pode acontecer, como a gente já... Pode, e inclusive, muitas pessoas não sabem, mas quem tem problema de pressão arterial, fazer viagens de avião aumenta os riscos de infarto, durante ou após. Sim. Né? Então, isso pode ter aí agravado o quadro clínico dele, que ele já tinha, o quadro clínico do senador já era de problemas do coração. Então, como ele tinha feito horas antes uma viagem da Ucrânia, e não é uma viagem assim